Boa noite a todos os presentes. Eu queria parabenizar o Marcelo Ortega por ter escolhido a Fátima como título de cidadã. Já homenageei como mulher benemérita e, com certeza, procurarei estar aqui nessa homenagem de quarta-feira. Recebi, no meio da tarde, um pedido do senhor Jorge Camilo, ele me autorizou a dizer o nome dele, que é motorista da prefeitura e que transporta alunos. Ele me disse que está muito preocupado com relação, principalmente à escola João Teixeira Araújo, que os jovens, na verdade, muitas vezes pegam a famosa rabeira no ônibus. E os ônibus da prefeitura têm o para-choque, coisa que os ônibus terceirizados não têm. E ele está muito preocupado, então ele pede que a ronda escolar passe com mais frequência nesse horário das 18 horas, quando por lá passam os ônibus escolares e a moçada pega a famosa carona no ônibus. Isso é muito perigoso e pode, eventualmente, causar algum acidente aí. Eu estive na Jandira Pereira, no meio da semana, e lá teve a 14ª edição Meio Ambiente, Cidadania e Educação. Muito bonito o plantio. Eu vou até mostrar depois no meu requerimento várias fotos. Até não vou colocar agora para não perder não tomar muito tempo aqui da minha fala. Então, estarei abordando essa questão no requerimento. Também estivemos aí na audiência pública da regularização das construções. Isso aconteceu no meio da semana também. Enfim, mostrando a nossa atividade como vereador, assim como outros vereadores também aqui estiveram. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o vírus H1N1, até uns dados interessantes que saíram publicados na comarca, que 76% do público de crianças até o dia 5 de maio já foi vacinado. É um índice bastante, talvez esteja até superior a isso, e são 5.312 crianças na faixa de risco. Com relação aos idosos, apenas 55% foram vacinados, para um total de 10.721. Nos trabalhadores de saúde, apenas 48%. E, para gestantes, 54%, total de 1.029. E puérperas, pós-parto, 63%. Então, eu estou passando esses dados, mostrando que em Avaré, na verdade, as crianças até que atingiram o melhor percentual. Em Brasília, eu estava vendo hoje, é o contrário. Lá estão priorizando agora a vacina de crianças, que o índice está muito baixo para a vacinação do H1N1. 4 mortes foram relatadas, me parece que há uma possibilidade de confirmação de uma quinta, e 7 casos suspeitos. O total de pessoas que serão vacinadas em Avaré pela rede pública é de 19 mil pessoas. Esse é o chamado grupo de risco. Também aproveito para dizer que não se consegue mais comprar vacinas, clínicas particulares, os consultórios que fazem vacina, não se consegue mais comprar porque os laboratórios multinacionais tiveram perdas de vacinas no ano passado. Então, eles se programaram para um determinado número de vacinas. E não dá para fazer vacina do dia para a noite, que o processo leva 6 meses. Então, praticamente está impraticável comprar vacinas, fora essas 54 milhões de vacinas, para vacinar os brasileiros nos postos de saúde. É isso que tem, e, pelo que me informaram, não haverá mais. Agora, eu queria dizer, por outro lado, que há uma preocupação óbvia, principalmente quando há casos fatais, mas lembrando que a imensa maioria de quem se contamina com H1N1 sara. Isso é importante dizer. Uma pequena porcentagem é que complica. Logicamente, quando tem tosse forte, febre persistente e, principalmente, falta de ar. Aí tem que correr, seja criança, seja adulto. Se tiver muita falta de ar, é o perigo da síndrome respiratória aguda grave, que é o que leva à morte essas pessoas. Eu também gostaria de ressaltar a audiência do Fundo Municipal da Cultura, um belo trabalho que o Gilson e toda a sua equipe vem fazendo, e está sendo criado, logo virá para cá, o Fundo Municipal de Cultura. Vários vereadores estiveram presentes, e tudo isso se baseia no Plano Nacional de Cultura e no Plano Municipal de Cultura. E agora não temos mais Ministério da Cultura. Acabou. Vai ser criada, me parece, uma Secretaria Nacional de Cultura. Isso já aconteceu no governo Collor e foi um desastre. Espero que não se repita. Que não se repita. Os artistas já se manifestaram e, me parece, convidaram até a Marília e Gabriela,
a Marta Suplicy foi que convidou a Marília Gabriela para ser a secretária nacional, e disse, não, muito obrigado, não quero ser. Naturalmente, é uma decisão dela, por uma série de motivos que eu não vou, na verdade, citar, né? Eu até sei por quê. Com relação à mulher benemérita, aconteceu na sexta-feira uma bela festa, e eu queria parabenizar a nossa homenageada, foi a Marisa Dickler, que fez uma bela fala aqui, muito consciente, né, muito interessante, que ela fez, justamente ela cobrando o papel da mulher na sociedade brasileira. E quando ela viu que o ministério, só de marmanjo engravatado, 23 ministros, ela fez essa. E realmente é horrorosa aquela foto de 23 ministros, sem nenhum negro, sem nenhuma mulher. Agora parece estar colocando mulheres em algumas presidências de BNDES e de outras situações aí. Mas, realmente, é uma pena, porque no Canadá, por exemplo, 50% dos ministros canadenses são homens, 50% são mulheres. E contempla negro, indígena e, inclusive, refugiados. Outro país, né? Então, eu queria também, quando a gente fala desses assuntos, se foca muito no executivo, e pouca gente fala do legislativo. Eu estive levantando alguns projetos de lei que estão tramitando no Congresso Nacional. E ninguém comenta isso, porque realmente muda muita coisa no país. E o Congresso Nacional é um dos mais conservadores de todos os tempos. E à vista aí muitos retrocessos. Por exemplo, a instituição do Estatuto da Família está tramitando lá no Congresso Nacional retrocesso para grupos de mulheres e também grupos LGBT. Não reconhecimento como família. Fica fora, quem não é reconhecido como família, fica fora do alcance de políticas do Estado. Instituição do Estatuto do Nascituro. Muito sério esse problema, e pouca gente está se atendo a essa questão. O que acontece? Ameaça os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. E, com isso, a criminalização até dos casos de aborto previsto atualmente em lei. É muito preocupante isso, porque há casos específicos que o próprio Código Penal ele define bem como aborto legal. E isso está mudando e a tramitação está sendo rápida e ninguém está comentando. Outra coisa, paralisação das demarcações de terras indígenas. O novo Código de Mineração, inclusive suspendendo o laudo ambiental. O laudo seria feito pela própria empresa. Olha o retrocesso. Está aí Mariana, que nos deixa mentir, né? A questão do fim da exclusividade da Petrobras na exploração do pré-sal. Vai acabar aquela história que o dinheiro do pré-sal iria para a educação e para a saúde. Projeto do Serra. Está caminhando a passos largos. E o estabelecimento de dependência do Banco Central é outro projeto muito complicado. Mas tem mais ainda. Com relação à legislação trabalhista, a terceirização está sendo regulamentada. Esse é o grande sonho dos empresários brasileiros, terceirizar, sem limite. Isso é um projeto, tem até aqui o número do projeto, muito preocupante essa situação. Além do mais, o impedimento do empregado demitido de reclamar na Justiça do Trabalho. É um projeto que está tramitando lá. Extinção da multa de 10% por demissão sem justa causa. Outro. E retirada do direito de greve dos servidores. Tudo isso está tramitando lá no Congresso Nacional com grande chance de passar. E sem veto do presidente, provavelmente. E outra sobre trabalho escravo. Olha só o perigo. Regulamentação da emenda constitucional 81/2014 do trabalho escravo, com supressão da jornada exaustiva de trabalho degradante das penalidades previstas no Código Penal. E tentativa de sustar uma norma regulamentadora que regula as atividades de trabalhadores sob céu aberto. E outras coisas mais que eu estava analisando, esta, por exemplo, alteração da lei de biossegurança para liberar os produtores de alimentos de informar ao consumidor sobre a presença de componentes transgênicos. Quer dizer, tudo isso está lá e a imprensa quase não fala, o Congresso em grande parte, simpático a isso e mostra um grande retrocesso de muitas conquistas que os trabalhadores, isso é o resultado de muitos e muitos anos, eles conquistaram, e agora a gente tem o grande risco de perder muitas garantias dos trabalhadores e também com relação à própria condição da mulher, com relação à questão
do aborto previsto em lei, que é previsto, até isso há a intenção de ser revogado. Então, muita preocupação e muita atenção de todos nós naquilo que o Congresso vai produzir. Boa noite.